Minha saudação para todos vocês que estão conectados conosco, sejam bem-vindos. E desde já o convite para que você participe com atenção, com devoção a esse momento de culto aqui da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Também convidamos, se você quiser compartilhar esse momento, para que outras pessoas também participem conosco. Estamos aí nesse período pós-Pentecostes. Didaticamente, a Igreja Cristã agora utiliza as estolas, os paramentos verdes, lembrando o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queremos meditar hoje nas palavras do Salmo 130, queremos meditar no texto de Gênesis 3, também um trecho de 2 Coríntios 4 e ainda Marcos capítulo 3. É a palavra de Deus que fundamenta os nossos momentos de culto. E antes da oração inicial de confissão de pecados, queremos saudar o nome santo do Senhor e Salvador Jesus, com o hino de número 167. Cantemos. Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti, com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Os cristãos foram batizados em nome do Deus triuno e cada vez que se reúnem, o fazem em seu nome. Assim, nós iniciamos e realizamos esse momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, ó Senhor, perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos orar diante de Deus, em confissão de pecados, nesta mais que terapia cristã, onde fazemos esta graciosa troca, levando o nosso pecado e recebendo de Deus o seu perdão. Oremos. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados
e pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de por tua graça alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoou, sim, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Que o Senhor Deus conceda a ti a certeza deste perdão e desta paz. Amém. A primeira leitura bíblica que queremos fazer é a leitura do introito, o Salmo de número 130. O Salmo 130 nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Convido agora os irmãos e irmãs a acompanharem com devoção a leitura da Palavra de Deus. A leitura do Antigo Testamento é conforme o livro de Gênesis, capítulo 3, os versos 8 até o versículo 15. A conversa de Deus com Adão e Eva e com Satanás após a queda em pecado. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó
todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a palavra do Antigo Testamento. A leitura do Evangelho é conforme Marcos capítulo 3, os versos 20 até o verso 35. Ouçam. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a palavra do Santo Evangelho. E estas palavras são base para a mensagem logo na sequência. Agora convido você, lá onde você está, para reafirmarmos como povo de Deus, unidos em Cristo, reafirmarmos aquilo que nós cremos, nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora, em preparação à pregação da palavra, convido todos a acompanharem e também a cantarem o hino Quem nos separará do amor de Cristo. Vamos cantar. Separará do amor de Cristo, será tribulação,
angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Palavras do Salmo 130. Com o advento das mensagens que enviamos aí por WhatsApp ou por e-mail, pouco se usa cartas enviadas pelos correios. Você já utilizou? Eu, por exemplo, usei bastante, mas hoje em dia não é comum. Dificilmente se usa, mas se usava então envelopes, como esses que vocês veem aqui do lado. De um lado nós colocávamos o nome do remetente, né, quem estava escrevendo, e do outro lado o destinatário, com o endereço do destinatário. Mas tinha que colocar também o endereço do remetente, quem estava escrevendo e de onde estava escrevendo. O Salmo 130 é uma palavra escrita a Deus, uma palavra direcionada a Deus, o Salvador. E ele começa como que colocando o endereço, como nós tínhamos que colocar ali naqueles envelopes. E o endereço do Salmo 130, do salmista, ele que está colocando, está falando com o Senhor, ele diz, das profundezas. Estou escrevendo, orando, das profundezas clamo a ti, Senhor. Você já se sentiu assim como o salmista, neste lugar, neste endereço das profundezas? É claro que do ponto de vista lógico, nós vamos pensar assim, profundezas de quê? Alguém gostaria talvez e gosta de mergulhar nas profundezas do mar, de passear nas profundezas de uma caverna, mas é óbvio que não é sobre isso que se trata. O salmista fala das profundezas da sua tristeza, das profundezas do seu pecado. Queremos refletir sobre como agir, como reagir de acordo com a palavra de Deus, especialmente de acordo com o Salmo, nesses momentos onde estamos nas profundezas. Mas antes disso, quero contar uma história de uma senhora que, digamos assim, estava nas profundezas de problemas financeiros. Era uma senhora viúva que tinha 7 filhos, sendo que o mais velho tinha 13 para 14 anos. Aí você já imagina a idade dos outros, pequenos, uma escadinha, filhos pequenos. Por conta de ter filhos pequenos, ela não podia trabalhar fora, tinha que cuidar deles, enfim, e tinha dificuldade com a renda e muita dificuldade para sustentá-los. Dentre as poucas coisas que ela tinha em casa, a maioria já tinha vendido, ela tinha um rádio. E escutando o rádio, certa vez ela escutou um locutor, um radialista, falando sobre a existência de Deus e desafiando os ouvintes, dizendo assim, se você
acredita na existência de Deus, ligue para a gente e explique, diga por que você acredita. Ela, essa senhora, mãe dos 7 filhos, nem telefone tinha. Pediu emprestado o telefone para a vizinha e aí ligou para o radialista e disse que ela acreditava em Deus, porque era o Criador de todas as coisas e o mantenedor. Inclusive ela disse, se não fosse Deus, como eu poderia ainda estar viva com meus 7 filhos, sustentando-os? E daí ela aproveitou aquele momento, falando com o radialista, o programa tinha grande audiência, e ela fez um apelo, ele disse, olha, eu estou passando por dificuldade, se alguém por acaso tem um trabalho para mim, sou honesta, enfim, quero o sustento dos meus filhos, se alguém puder me dar uma ajuda. E um dos ouvintes que estava acompanhando era um homem ateu, um homem que não acreditava na existência de Deus, inclusive ficou um pouco mais atento ao programa porque falava sobre esta existência ou não existência. E esse ateu era também dono de uma rede de supermercados e pediu que empregados dele levassem um dos seus caminhões cheios de alimento em doação para aquela senhora viúva e mãe dos 7 filhos. Só que ele deu uma ordem para os empregados dele. Ele disse, olha, vocês vão levar esses alimentos, descarreguem aqui tudo, doem para ela. Só que tem uma coisa que vocês vão ter que fazer. Quando ela perguntar quem enviou esses alimentos, vocês vão dizer para ela que foi o diabo quem enviou. Os empregados até se assustaram. Como assim? Exatamente assim. Quando ela perguntar quem é que foi que mandou, vocês vão dizer foi o diabo quem mandou. E vocês têm que dizer, é uma ordem do seu patrão. Os empregados foram lá e começaram a descarregar as coisas. Mas logo que chegou, antes de descarregar, a mulher quando viu os alimentos, quando ouviu que era uma doação, ela já caiu de joelhos, agradeceu a Deus, se levantou, mostrou onde largar as coisas, mas continuava agradecendo a Deus por aqueles alimentos recebidos. Mas ela não perguntou quem tinha mandado. E os empregados ficaram naquela, será que ela vai perguntar? Será que ela não vai perguntar? Quando já estavam descendo as últimas sacolas, então o empregado foi lá para cumprir a ordem do patrão, né? E disse para a senhora, vem cá, a senhora não tem curiosidade? A senhora não quer saber quem enviou esses alimentos? E essa senhora então disse assim, não, meu filho, não precisa dizer não quero saber, porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. E o empregado ficou estarrecido com essa resposta porque ele tinha que dizer que era o diabo que tinha mandado. Ele nem disse nada. A palavra da senhora foi firme. Quando Deus ordena, até o diabo obedece. Eu contei essa história, sinceramente não tenho certeza se ela é verídica ou não, para reafirmar isso que a Bíblia ensina, de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Em Jesus Cristo, Ele veio vencer o mal. Está escrito em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Percebam, Jesus é o vitorioso, mas mesmo antes de Jesus, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, Criador, é o Senhor. O diabo, lá por exemplo na história de Jó, precisava até pedir permissão para agir, porque Deus é quem está no controle. Mas o diabo age, a gente sabe que ele age. Por exemplo, o apóstolo chama a atenção dizendo, o diabo anda ao derredor procurando alguém para atacar. A primeira ação do diabo está em Gênesis 3, texto bíblico do Antigo Testamento indicado para este culto e lido neste culto. Lá em Gênesis 3, o diabo não apenas tenta, mas faz com que Adão e Eva caiam nas profundezas do pecado. No entanto, é também lá em Gênesis 3 que está a declaração da vitória de novo. No versículo 15 de Gênesis 3,
a gente pode, até coloco aqui ao lado para vocês visualizarem. Gênesis 3,15 é a primeira menção a Jesus. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, fala para a serpente, para o diabo, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este lhe esmagará a cabeça, Jesus. E ele, de fato, digamos assim, esmagou a cabeça da serpente quando consumou a sua obra na cruz. Quando ele disse, está consumado. Ali o mal estava vencido. O texto também diz sobre o diabo, tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido. Nós sentimos as consequências do pecado, mas Jesus também foi ferido. Mas como diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Assim percebemos claramente que o Senhor Jesus é o vencedor. Nos textos dos evangelhos, Jesus tem poder sobre os espíritos do mal, afasta o mal. Ali em Marcos 3 até, eles identificam ele como o Senhor do mal, mas ele era o Senhor sobre o mal. Temos esta certeza, essa convicção de que Deus reina. Mas apesar dessa vitória incontestável em Cristo Jesus, as consequências do pecado estão aí, sobre todos nós. E nós sabemos bem, você, eu, nós sabemos bem, as consequências do pecado nos cercam. Em Gênesis 3, lá inclusive o próprio Deus explica para Adão e Eva, olha, agora as coisas ficarão difíceis. Aponta para Eva e diz, olha, tu vais sofrer. Fala das dores do parto, do sofrimento do pecado. Fala também para Adão que as coisas ficariam difíceis no trabalho, espinhos em meio à plantação, problemas, dificuldades. E nós sabemos muito bem destas dificuldades. Mas mesmo em textos que falam destas dificuldades, mais uma vez nós temos o consolo da vitória em Jesus. Foi Cristo quem disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta vitória nos é concedida. Portanto, quando a gente está nas profundezas, como diz o salmista, o que fazer? Confiar em Deus, não desesperar, clamar ao Senhor. Esta é a recomendação. E precisamos, neste momento, ter um alerta, porque quando a gente se sente assim, abatido pelas profundezas, nos momentos de dificuldade, de desânimo, de tristeza, primeiro o diabo volta a agir. Pois nós temos essa força, esse inimigo interno e esse inimigo externo. Esse inimigo interno é a nossa natureza pecaminosa. E ela nos faz insistentemente pecar. Essa natureza pecaminosa nos faz andar na profundeza da descrença, da falta de esperança, do desânimo. E a gente fica muito mal. O diabo, então, age contra nós, tirando nossa esperança e dizendo que Deus não poderá nos perdoar. Mas o salmista, o Salmo 130, nos lembra que se Deus fizesse uma lista dos nossos pecados, estaríamos ferrados, condenados. Mas ele diz, no entanto, tu nos perdoas. Nesse sentido, é saudável identificar-se como que nas profundezas. Porque o diabo, por vezes, também tenta fazer com que a gente se sinta por cima, como os fariseus, achando que nós somos bonzinhos, bondosos, queridos e que não pecamos. É necessário perceber esse nosso endereço, como eu falei lá no início da carta,
Estamos nas profundezas, mas mais necessário ainda é esperar em Deus, é saber que Ele nos perdoa, é saber que Ele nos renova, é saber que Ele nos ajuda. Esta é a nossa certeza. O salmista fala dessa certeza e dizendo em quem ele espera nessa hora de dificuldade. Ele diz: eu esperarei no Senhor, a minha alma espera no Senhor, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Essa é a palavra do Salmo 130. Né? Você pode imaginar essa situação? Alguém que é vigia, que é guarda, que passa a noite esperando, vigiando, aquilo demora para passar. E ele aguarda chegar amanhã. Assim também o salmista diz: nas profundezas, nesta noite escura, eu espero pelo Senhor, a minha alma espera. E este é o ensinamento do Salmo 130. Você pode ter certeza que em Jesus há perdão e salvação, que em Jesus há um Deus que desceu dos altos céus e foi lá nas profundezas onde estamos para nos resgatar, para nos iluminar, para nos salvar. Por isso, nos momentos em que você está mais abatido, entristecido, desanimado, não permita que o diabo lance a tentação do desespero. Antes, espere, confie, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Nessa reflexão, falamos sobre este local das profundezas. Como é bom sabermos que Deus nos resgatou das profundezas, que nos fez sua família e que podemos estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Acompanhem esta canção e também recebam as informações de como você pode ofertar para que a palavra que nos tira das profundezas continue sendo proclamada. Que Deus assim nos abençoe. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico
junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Irmãos e irmãs, chegou a nossa hora de juntarmos-nos em nossa fé e orarmos diante de Deus. E um dos motivos pelo qual sempre oramos são as pessoas enlutadas, as pessoas que sofrem com a dor da saudade, com a dor do luto. E neste culto queremos lembrar de maneira especial da dona Neuci Wellert. A dona Neuci Wellert nasceu no dia 29 de agosto de 1932 em São Jerônimo, aqui no Rio Grande do Sul. Dona Neuci, filha de Pelágio Soares Ferreira e Olívia Neves Ferreira, veio a casar-se com o senhor Cristiano Wellert Neto, com quem teve os filhos Alberto, Edson e Hilton. A dona Neuci veio a falecer no último dia 1º de junho. E neste momento,
em reverência, lembramos com gratidão de sua vida, a vida que Deus lhe concedeu, com 88 anos, 9 meses e 3 dias. Em nome da comunidade, registramos e deixamos o nosso abraço fraternal a todos. Lembramos os enlutados, os filhos Alberto, Edson e Hilton. Também queremos lembrar dos netos, a Aline, o Rodrigo, o Ian, a Jade, os bisnetos Sandro, Bianca e Cristiano, além de todos os demais familiares e amigos. Lembremos sempre juntos da palavra do Senhor Jesus, que nos disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em gratidão a Deus pelo que fez pela Dona Neuci e através dela na vida de todos com quem ela se relacionou, nós queremos orar, também pedir em favor dos enlutados e colocar outras intercessões, outros pedidos em nome da Igreja Cristã, em nome de todos nós. Oremos. Onipotente e eterno Deus, atenta nesse momento para todos os teus filhos e filhas que oram a Ti em nome de Jesus. Conhecemos as profundezas do pecado e da tristeza. Muitos ainda sentem a dor do luto. E diante de Ti colocamos, em especial, todos esses familiares da Dona Neuci Wellert. Agradecemos também a Ti pela vida a ela concedida. E demonstramos todos nós, irmãos e irmãs na fé, diante do Senhor, a nossa gratidão. Apesar destas dores do dia a dia e também a do luto, estamos felizes por nos sentirmos tão próximos de Ti. Assim também agradecemos pelo alimento diário, pelas vestes, agasalhos que nos aquecem nesses dias frios. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, por nossos amigos. Agradecemos, Senhor, pelos sorrisos das crianças, pelos conselhos dos idosos, pela força da juventude. Obrigado pela Tua constante presença e pela certeza do perdão em Jesus. Suplicamos, pedimos-Te, consola os abatidos, fortalece os desanimados e orienta aqueles que estão perdidos, aqueles que estão espiritualmente frios e distantes de Ti. Continua a moldar a vida de todos, tanto nos momentos de alegrias, como também nos momentos de dificuldades. Pedimos, enche o nosso coração de misericórdia e compaixão pelo nosso próximo, em especial por aqueles que estão distantes. Mova-nos para dirigirmos nossos passos ao encontro dos que ainda não creem em Ti. Que todos possamos ser bons administradores, generosos em nossos atos, nossas ações, nossas ofertas, para que mais e mais pessoas ouçam falar da Tua salvação. Prepara o nosso coração para vencermos as tentações diárias. Ajuda-nos a sermos mais vigilantes, a fim de que estejamos preparados para a hora derradeira, ou mesmo para a vinda do Senhor Jesus. Dá-nos força e esperança nas horas em que nos sentirmos, como diz o salmista, nas profundezas das tristezas e dificuldades. Estenda a Tua mão para todos os que estão doentes, para todos aqueles que precisam da Tua ajuda. Assim como oramos pelos familiares da Dona Neuci Wellert, também pedimos por outras pessoas adoentadas e em recuperação. Oramos pelo Sr. Enio Rickel. Ó bondoso Deus, abençoe-o, guarde-o.
Pedimos em favor da dona Brunilde Albertina Rickertscheid. Ó Senhor, abençoe também a Brunilde. Pedimos mais uma vez em favor da Elaine Bukiewicz. Assim também manifestamos a nossa gratidão por teres cuidado tão bem do Regis, que passou momentos tão difíceis no hospital. Obrigado por ter concedido alta hospitalar e continuamos suplicando para que o ajudes e o fortaleças. Cuida, Senhor, das famílias. Concede a bênção de termos pais e mães conscientes da dimensão da vida espiritual, para ensinarem os pequenos, para que cresçam e produzam na juventude muitos frutos para o teu reino. Assim pedimos, acolhe, motiva e conforta os idosos em suas dores, cansaços e desilusões. Toma para ti, em tuas mãos, toda a família cristã, em especial esta comunidade, a comunidade de Cristo. Habita em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam, como de costume, no final do nosso momento de culto, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Muito obrigado pela conexão de vocês e continuem ainda conectados, porque logo mais vem o momento da Escola Bíblica Infantil, a escola dominical para as crianças, também com um vídeo, com uma história, com um diálogo a respeito da nossa fé, a fé cristã, a palavra de Jesus para as crianças. Acompanhem aí com atenção e fiquem também sempre ligados em nossas diferentes mensagens, comunicados aqui pelas redes sociais. Que Deus abençoe e acompanhe todos vocês. Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Doris. Eu sou a Luísa. E hoje a gente vai contar uma história de um herói muito poderoso. Mas antes de começar a contar a história, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem algum herói de algum filme ou da televisão? E o que esses heróis que vocês conhecem têm em comum? Eles são fortes e combatem o mal, não é verdade? É bem verdade. Só que esses heróis são fictícios. E a gente tem alguém verdadeiro e que também é forte e combate o mal. E a gente vai ouvir uma história dele. Agora vamos apresentar os personagens da nossa história. Temos um super-herói, no caso uma super-heroína, não sei se alguém lembrou de alguma. Aqui temos Jesus, um diabo e um anjinho. A história que vamos ouvir hoje está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. E diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Certo dia, o Espírito Santo levou Jesus para ser testado pelo diabo lá no deserto. O deserto, não sei se vocês sabem, mas é um lugar muito seco, que não tem muita comida, nem muita água. E lá ele passava muitas dificuldades. Depois de 40 dias sem comer nem beber nada,
Vocês já imaginaram ficar todo esse tempo nessas condições, sem poder comer nem beber? Mas foi depois desses 40 dias que o diabo chegou lá onde Jesus estava para testar ele e fazer algumas provocações. E então, o diabo deu 3 desafios para ele. Primeiro, pediu que ele transformasse pedra em pão. Depois, levou ele até uma montanha e queria que ele se atirasse de cima do penhasco. E por último, ordenou que Jesus se ajoelhasse e adorasse a ele. Jesus superou todos os desafios. E vocês sabem como ele fez isso? Com a palavra de Deus, que está na Bíblia. No final, veio um anjinho cuidar dele. E assim como os outros heróis, Jesus venceu o mal. Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele derrotou o diabo e nos deu o perdão dos pecados. Agora que ele está lá no céu, ele continua a nos ajudar e nos dá forças para também vencer o mal. A fé, ela nos faz fortes e a nossa fé vem de Jesus, o nosso Salvador. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Uou, 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 uou. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado da história e, para finalizar, vamos orar. Querido Deus, Tua palavra é o nosso alimento espiritual. Fortalece nossa fé para que possamos vencer o mal, os perigos e as tentações. Em nome de Jesus, amém. Tchau!